Oi, meus amores, como é que vocês estão? Excelente dia para vocês. Não sei o horário que você está assistindo esse podcast, mas com certeza ele vai impactar a sua vida. Estamos hoje, em mais um episódio, podcast Entre Elas, edição especial Mulheres Brilhantes, com foco hoje sobre superação, saúde mental das mães, será mais do que especial. E aproveita, pega papel e caneta, não esquece, para poder anotar os insights poderosos que você vai estar pegando hoje aqui. E também já aproveita e compartilha com as pessoas para que elas possam estar assistindo esse conteúdo de alto valor e de alto impacto. Estou aqui com duas mulheres maravilhosas, não diferentes das outras que vieram, e que virão ainda. Está já finalizando o mês de março, 31 de março, será o dia que vamos estar finalizando o podcast Entre Elas, a edição especial Mulheres Brilhantes, por conta do mês das mulheres. Mas todas as mulheres que passaram aqui, gente, eu estou maravilhada e hoje não é diferente. Estou aqui com Ana Paula e com Monique. Estou muito feliz pela presença de vocês aqui. Quero falar individualmente com cada uma. Ana Paula, que é CEO da Amalu Creperia. Gente, essa mulher é diferenciada. Cada delícia. E você vai conhecer um pouco da história dela. Coisas que ela nunca contou nas redes sociais dela. Ela vai estar contando aqui hoje no podcast. Quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Carol, é com muita alegria estar fazendo parte desse podcast. É uma honra, tá? Estar com você e com todos aqui nessa mesa. E eu quero agradecer ao nosso Deus, porque Amém. Foi Ele que nos permitiu esse momento. Gratidão. Maravilha. E agora eu vou agradecer individualmente a Moni, que aceitou meu convite. Gente, ela demorou um pouquinho de aceitar meu convite, viu? Essa mulher é cotada, é difícil. Mas a gente conseguiu encaixar na agenda dela. E fico muito feliz por ela ter saído ela é de Salvador, mas a cidade dela de coração é São Gonçalo dos Campos. E ela tá aqui com a gente hoje. Eu quero agradecer. Só vi ela uma vez pessoalmente, mas quando eu olhei, essa mulher abriu a boca, eu disse, essa é potência. Uma oportunidade que eu tiver, eu vou levar ela comigo. E trouxe para aqui pro podcast. Muito obrigada, viu, Moni, por ter aceito o nosso convite. Uma potência conhece a outra. Eita, Glória! Eu que sou muito grata, Carol, por estar aqui, compartilhar história, conhecimento, né? A gente recebe e precisa passar, não tem que guardar nada, não. Vai ser um prazer conversar com vocês. Maravilha. Olha só, esse mês de março, é o mês das mulheres, como nós sabemos, nosso mês são todos os meses. Sim, com certeza. Mas só que é um mês específico, um mês que na verdade é de comemoração, sim, mas é também de muita consciência pelo fato, do dia 8 de março ter acontecido aquela tragédia de mulheres que reivindicaram para poder ter direitos. Então, por este motivo, o 8 de março é o Dia das Mulheres e o mês de março se transformou o mês das mulheres. E esse mês, eu trouxe um tema chamado, o tema principal é Como Ser uma Mulher de Sucesso. E por que eu escolhi esse tema? Porque existem várias perspectivas do que é ser uma mulher de sucesso. E aí eu já quero, que Ana Lu, uma mulher que começou a vida marcada pelo abandono da própria mãe, algo que poderia ter destruído ela, mas foi motivo de superação. Verdade. E para ela alcançar tudo que ela alcançou hoje, ela precisou entender sobre o propósito, que há um propósito debaixo de todas as coisas. Verdade. Então, ela, apesar da dor, escolheu acreditar que Deus tinha um propósito para ela. E assim, ela cresceu sem o amor da mãe, mas acreditando que o amor de Deus nunca iria abandonar ela. E isso a sustentou. Ela que é mãe, empresária, esposa e avó também. Sim, sim. Então, dentre tantas funções, eu quero que você traga para mim, Paula, o que define para você ser uma mulher de sucesso? Carol, ser uma mulher de sucesso é como você já deu aí o spoiler, né? Que é o propósito com Cristo. Então, isso para mim faz ter todo o sentido na minha vida. Minha fé em Deus, acreditar que sem Ele eu nada sou. E o sucesso, ele vem do nosso dia a dia, Carol. Nosso dia a dia, ele fala muito sobre a gente, fala muito sobre mim, porque a gente passa por intempéries, passa por luta.
E é você acreditar que você vai alçar teus voos mais alto. É ter paz, é ter fé, é ressignificar. Gente, ressignificar. Eu amo essa palavra. Sim. Ressignificar. Ressignificar, ela traz, né, Sim. várias vertentes, né? E aí você traz a sua história, né, sobre o abandono da mãe. Sim. E eu quero que ela conte essa história, gente, para vocês olharem e se inspirar. Porque muita gente conta somente a parte boa. Verdade. E você veio contar a parte ruim, mas não para poder se vitimizar, mas sim para poder estar contribuindo com a vida do outro. Verdade. Então, uma história muito forte de superação. Agora, a Moni, ela vai trazer a perspectiva dela. Mas antes, eu vou apresentar um pouquinho ela. Monique Silva, psicóloga clínica e perinatal. Ela vai trazer um bate-papo sobre saúde mental materna, maternidade solo. E a gente vai falar sobre autoconhecimento também. A gente vai falar sobre nossas vivências. Mãe, mulher, preta, está aqui para poder contribuir conosco. É tão importante, né, a gente trazer, afirmar, né, o que as pessoas estão vendo, mas muitas vezes demoram de enxergar, né? A cegueira. Então, Moni, eu quero que você traga a sua perspectiva sobre o que define para você ser uma mulher de sucesso. Por muito tempo, né, Carol? Sucesso para mim era apenas o chegar lá. Só que aí, com o crescimento, sendo adulta, me tornando psicóloga e vivenciando muitas coisas, eu aprendi que o sucesso não é apenas o chegar lá, mas é o processo que a gente vai chegar lá, né? É a gente cansada, não desistir. É mesmo com vontade de chorar, a gente sorrir. É com vontade de jogar tudo pra cima, catar tudo, porque sabe que se jogar é você mesmo que vai ter que catar. Sucesso é ser quem você é ser quem eu sou. Somos mulheres de sucesso desde o nosso nascimento, quando a gente conseguiu ultrapassar todos os peixinhos lá no processo de reprodução e que a gente venceu. Verdade. Somos mulheres de sucesso, independente de onde você está agora. Você já é uma mulher de sucesso. Se considere assim, né? Eu estava falando ontem, precisamos estar prontos para que quando o que vier, encontre a gente dessa forma. Prontos, alinhados e arrumados. Eu não estou falando só sobre questões de roupa, né? Mas o interno também. Perfeito. Até mesmo porque, para que as coisas boas venham até a gente precisa estar pronta para poder receber. Porque pode até chegar a você e você vai ter que recuar. Justamente. Né? Muito ótimo, excelente, assim, a perspectiva de vocês. Eu consigo observar que durante esse processo, né, desse mês, que muitas mulheres tiveram aqui, todas as definições sobre o que é ser uma mulher de sucesso é uma complementando a outra. Verdade. É uma acompanhando a outra. E isso é tão bacana porque eu consigo ver alinhamento. Verdade. Então, isso é muito especial. Você trouxe, Paula, sobre a questão do propósito. Sim. Que é tão importante. E eu quero já que você traga como foi que a sua fé em Deus te sustentou nos momentos mais difíceis. Porque você não fala somente... Você não fala de religião, você fala da fé em Deus. Me conta um pouco da sua história. Conta um pouquinho também para o pessoal, que o pessoal está ansioso para poder saber como foi o seu processo. Verdade. Carol, eu vejo a fé, é algo que você não vê. É algo que você não vê, você não sabe como é que ela faz, que ela existe. E, um exemplo, a sua despensa ela está vazia. É você olhar para ela e dizer, Deus, eu sei que eu não tenho nada nessa despensa, nesse momento, mas o Senhor é o Deus da provisão. E eu creio que o Senhor vai criar circunstância para eu ter esse mantimento, porque o Senhor é meu manetedor. E assim a minha fé é dessa forma. Então, eu já passei fome, eu sei a escassez, Carol, o que é ser escassa. Então, quando eu tive nesse momento de escassez, Deus sempre esteve comigo. Ele nunca me deixou dormir com fome. Então, Deus colocou sempre anjos na minha vida quando eu pedia pão dormido em padaria. Quando eu pedia até pelanca de açougue, que o açougueiro falava bem assim, seu cachorrinho tá gordo, viu? E ele nem sabia que era pra gente comer. Minha mãe tirava os pedacinhos da pelanca e fritava e a gente comia. Entende? Então, isso é anjo. E a gente não entende, porque eu era criança, mas Deus sempre foi o provedor na minha vida.
Então eu tenho fé. Que eu sei que ele nunca me deixou caminhar sozinho. Nunca. É tão importante, né? Assim, isso que você traz é muito forte. Porque eu costumo falar, né? Que as pessoas, elas só trazem da sua história a parte boa. Verdade. A parte ruim, as pessoas não têm coragem de contar. E você, quando traz isso assim, de cara limpa, né? Para poder Sim. as pessoas entenderem que você precisou passar pelo processo que talvez não, nós aqui não passamos e muita gente que vai assistir talvez não tenha passado. Durante esse processo, como foi para você ressignificar isso tudo? Porque hoje seus filhos não passaram pelo que você passou. Verdade. E como foi para você ressignificar isso? Nossa, Carol ela me apertou sem me abraçar, viu? Me apertou sem me abraçar. Enfim, como você falou aí, Carol, dos nossos filhos, eu fiz de tudo para que eles não sentissem na pele o que eu vivi. Porque é árduo, dói. Dói muito quando você não tem o que comer. E você criança, eu já saía, a gente saía, eu e meu irmão, né, que é um casal, a gente saía na rua, a gente pedia. Hoje não, a gente não tem essa segurança hoje. Mas Sim. antes a gente caminhava, a gente pedia para padaria, para supermercado, entende? Mas hoje nossos filhos não precisou viver o que eu vivi. Mas eu também não permiti que eles sentissem essa dor, você entende? E talvez seja esse excesso de cuidado que eu recomendaria para algumas mães, que o não também é resposta. Porque a gente quer proteger demais e acaba prejudicando. Você entende? Verdade. E aí entra a minha psicóloga aqui, que ela vai também enxergar melhor do que ninguém, que às vezes o excesso do sim prejudica. Com certeza. Prejudica, você entende? E porque assim, o olhar da mãe é só proteger. Mas a gente não sabe a lacuna que a gente está criando. Uma barreira, um obstáculo do sim. Você entende? Sim. Porque tudo para mim foi tão difícil. E para o nosso filho, tipo assim, eu quero facilitar. Você entende? E aí talvez eu possa ter me perdido nesse caminho, sabe? Desse facilitar, do sim, do excesso do sim, sabe? Eu acho que eu me perdi um pouquinho nesse contexto com meus filhos. Mas eles sabem da minha história. E eles viveu, né? Quando eu conto, aí tem uma Meluca, né? Aí tá, mãe, a senhora tem uma contadora de história, também a senhora viveu de tudo. Eu falei, já. Mas graças a Deus que vocês não precisaram passar por isso que eu passei. Então, hoje quem eu sou foi a minha história que me deu a minha base, a minha identidade. Então, crie a identidade de vocês. Temos que ter essa identidade firmada. E que não é fácil, né? Sim, 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 sim. Que não é fácil. Você trouxe aí a questão do sim, né? E a questão, já vou trazer aqui para a Moni, né? Eu quero que ela traga a questão, né, da saúde mental das mães, né, das mulheres. Essa questão do sim. Você dizer muito sim para o outro e dizer não para você. Quantas vezes prejudica as mães, as mulheres, em relação ao autoconhecimento, ao autocuidado? Traga aí um pouco sobre isso. A gente não nasce aprendendo a dizer não, né? A gente aprende no decorrer da nossa vida. E é importante a gente apresentar para a criança que nem tudo são flores na vida, né? Independente da classe social que essa criança viva. Então, é importante mostrar para ele. Eu acho muito rico quando algumas famílias apresentam as dificuldades para a criança, mesmo sendo de uma classe social legal, que tem condições financeiras, mas, fulano de tal passa por aquilo. Não é bem assim, nem tudo são flores, porque um dia a gente pode estar em cima, mas outro dia a gente pode estar passando por alguma dificuldade, né? Então, é importante ensinar para a criança, além de ensinar para a criança ouvir o não, ensinar eles a dizer não também. Isso, porque tem muito essa questão. A gente fala muito sobre você tem que aprender a dizer não, mas e aprender a ouvir não? A gente sabe, né? Fulano, você pode vir aqui na minha casa? Eu não posso não, porque você sabe dizer não lindamente, mas na hora de ouvir o não, como é que reage? Verdade. Tem que entender que o outro também tem as suas necessidades, né? Nem tudo é sobre a gente. Eu falo muito isso nas sessões. Nem tudo é sobre você. Que interpretação é essa que você está tendo do não do outro? Quer dizer que você é alecrim dourado, pode dizer não e o outro não pode? Que interpretação é essa que você está tendo, né?
E o que Malu trouxe aí, a gente vai muito naquela linha de qual é a interpretação que eu tenho para o que fizeram comigo. Então, isso é a base de muita coisa. Eu posso te dar um tapa, Carol, e você reagir na mesma... Que, geralmente, né? Para cada ação, uma reação. Mas, e aí passar. Como é que você vai reagir à minha ação? Poxa, a Mônica é uma pessoa tão legal. Eu não costumo fazer isso não, viu, gente? Mônica é uma pessoa tão... Por que ela fez isso comigo? E aí você tomar uma interpretação para você, não é sobre mim, é sobre você. Como é que você reagiu àquela situação, né? Como Ana, a situação dela ter sido rejeitada pela mãe. Qual é a reação que ela tem diante disso? Para a vida, no geral. Sim. Essa escolha é o que vai levar ela aí para os caminhos, né? Que ela vai viver. Então, isso é muito importante. Ensine para suas crianças dizer não, mas ouvir o não também, né? Isso é desde pequenininho da tomada. Tira a mão daí, o menino... A questão da inteligência emocional, né? Que é tão importante. Porque quando você não tá preparado para poder ouvir o não, você também não vai estar preparado para poder ouvir o sim. Tem gente que tem dificuldade. Aí cria conflitos. E por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de dizer não. Quer dizer, é um familiar querido. Só que você está apertado, você não consegue fazer aquilo e você acaba dizendo sim para não gerar conflito com o familiar e você fica com problema. E aí quem é que vai resolver o teu problema? Verdade. Então precisa pensar, né? Então a importância de saber o momento certo de dizer não é tão importante quanto o momento certo de dizer o sim. Sim. E ouvir também, né? Ô, Mônica, me traz uma coisa. Você falou aí do não, a Malu trouxe, aí você já veio com a questão do não, né, que eu pedi para você completar. Mas, falando sobre as mães, de onde vem a culpa constante que muitas mulheres carregam? Porque existem muitas mulheres que se sentem culpadas por conta das várias funções que elas carregam, né? Verdade. A gente já tem a questão de ser mulher. Verdade. Então, traga aí pra gente. Você já ouviu o ditado que diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Assim como nasce uma mãe, nasce um coque? A culpa é um trem complicado que as mães carregam, né? E elas não se culpam por algumas coisas, não. Geralmente é por tudo. O menino caiu, a mãe se culpa. O menino tá em pé, a mãe se culpa também. O menino tirou boa nota na escola, a mãe se culpa. Verdade, o menino tirou nota ruim, a mãe se culpa também. Nem tudo é a responsabilidade total da mãe. Dependendo da idade dessa criança, a responsabilidade vai ser da criança também, né, gente? Sim. Não tem como essa mãe carregar tudo. E aí também a gente pode falar sobre a culpa de não conseguir dar conta de tudo. É um ponto importante lembrar. Não conseguimos dar conta de tudo. Afinal de contas, não somos guerreira Xena, né, minha gente? Somos mulheres de carne e osso. Exatamente. Então, não é Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não, nem China. Deixa pra China ser guerreira. Verdade. Essa questão de chamar as mulheres de guerreira. Eu não suporto. Também não gosto. Deixa eu ser a princesa. verdade, Rainha. É verdade. Rainha, Gente, princesa, não, por favor. Guerreira não. Mas é um rótulo, né? É um rótulo. Guerreira. E a sociedade, você é guerreira. Abraça. Parece, né? Um elogio, mas no fundo não é. Elogio, Ela guerreira. pesa. É porque, pesa. na verdade, quando as pessoas me chamavam de guerreira, eu vim entender o peso que a guerreira me trazia. Foi verdade. quando eu vim pra aqui pra feira. Há 2 anos e meio atrás. O que foi que aconteceu? As pessoas só estavam falando que eu era guerreira porque eu saí de Santo Amaro com 2 filhos, uma mala e com um sonho. Larguei minha casa própria, larguei minha loja, larguei tudo e vim. Aí começaram a dizer que eu era guerreira. Só que a guerreira começou a se sentir sobrecarregada. E aí eu dizia assim, não quero que ninguém me chame mais de guerreira. Eu fiquei nervosa. Mas é porque esse Eu título... dizia, Deus me livre, eu não quero ser forte não, eu quero ser fraca, eu quero ter uma pessoa pra me ajudar. Esse título faz com que as pessoas entendam que você é uma pessoa que não precisa de ajuda, uma pessoa que não tem sentimento, uma pessoa que não chora, que é forte o tempo inteiro, que vai aguentar. O que tiver de jogar nas suas costas, você vai aguentar. Mas não é bem assim. Verdade. Somos humanas, independente de sermos bombons, grosso por fora e mole por dentro. Somos humanas e somos dotados de emoções, sentimentos. A gente sente, a gente pensa. E aí, quando a gente trazendo aqui para a questão da mãe solo, essa mulher vai pensar em todas as necessidades que um ser humano precisa para se manter vivo, porque é difícil, minha gente, manter um bebê vivo. Os bebês querem fazer tanta coisa, bebê que boa, shampoo. Você tem que fazer de tudo para uma manobra para poder manter a criança bem. Vida. E aí
trazendo o lado engraçado. Mas assim, a gente ri, mas é difícil viver verdade, na é pele, verdade, né? é verdade. Então, ela precisa pensar em todas as possibilidades para manter aquela criança bem, lazer, saúde mental, saúde física, educação, saúde, tudo. Imagine, e ela sozinha, né? Aí por isso que o povo chama de guerreira, deve ser isso, né? É, deve ser isso. E as deve ser isso. necessidades dela mesma também. E aí, por isso, muitas mães acabam se deixando por último. Aí o menino tá lá bem vestido, bem calçado, estuda numa escola boa, tem um quarto lindo. A mãe tá lá com o pior sapato, a pior roupa, o pior calçado. E eu falei quando eu me tornei mãe, eu não aceito de jeito nenhum minha filha andar uma princesa e eu, a rainha, andar toda mal acabada, não, sem condições. Mesmo que em um momento eu não consiga comprar o que eu quero, mesmo que eu compre algo inferior, eu vou comprar para mim também. E isso a mãe daí é precisa, autocuidado também, com né? certeza. E a mãe precisa estar bem cuidada para cuidar do filho em todos os aspectos. É verdade. Né? Então, é muito importante. E acontece muito isso mesmo, da mãe, ela principalmente quando é mãe solo, porque eu me coloco nessa posição, então eu falo a mesma linguagem que você, por você ser mãe solo. E a gente sempre se coloca nessa posição de dar o melhor para o outro, mas não dar o melhor tanto para a gente. Também, isso daí foi algo que eu descobri com autoconhecimento. Com terapia. Gente, terapia é vida, né? É vida. É importante. E essas coisas a gente só percebe em terapia. Exatamente. E aí, quando eu percebi que Samuel e Davi, eu só estava preocupada com Samuel e Davi, não estava tão preocupada comigo, eu disse, não, eu preciso cuidar de mim. Essa semana mesmo eu falei assim, ó, Davi precisou ir no dentista várias vezes. Eu disse, agora quem precisa ir no dentista sou eu. Então agora ele só vai pro dentista se ele estiver sentindo dor. Fora isso, ele vai esperar. Porque eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para poder cuidar do outro. E é importante lembrar que isso não é egoísmo. Não é tem egoísmo. Muitas mães que pensam que é egoísmo. Ah, Monique, mas eu vou cuidar mais de mim do que do meu filho. Não, meu amor. Vai dividindo aí 50% de cada. Exatamente. Um dia vai ser 30 para você, o resto para ele. Um dia vai ser 10 para você, o resto para ele. Mas precisa existir esse equilíbrio. É verdade. E que não é fácil. Não. Não é fácil porque vem verdade. realmente gerenciamento de emoções, né? A gente também, com a questão do autoconhecimento é tão bom porque você passa a não se importar tanto com a opinião alheia. Sim. Então, verdade. quando você tem uma mãe ou um marido ou um filho mais velho que queira, de alguma forma, culpar você por aquilo que você está fazendo, você tapa os ouvidos e entra no ouvido e sai no outro. Eu ouvia muito isso, porque assim, a educação de hoje em dia é aquela educação um pouco mais positiva. Embora eu seja mãe raiz, mãe Nutella, viu? Só Nutella não dá, não tem Também. condições. Porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. E só sabe quem tá calçando sapato, sabe quem tá doendo é quem tá calçando sapato. Verdade. E aí as minhas tias falam, mas você passa muita mão na cabeça dessa menina, que essa menina faz o que quer. E o que é fazer o que quer na linguagem delas, né? Porque antigamente a educação era muito carrasca. A criança não tinha voz. Não podia nem respirar. Porque Porque se respirasse errado... Criança não tinha direito de nada. Ó, tia, eu quero pão de leite. Você vai comer o de sal porque eu quero. Minha tia... É o que tem, vai comer o que Minha tem. tia era bem assim. E aí eu sei que ela vai assistir isso. Ela vai dizer, não tava falando mal de mim. E aí eu dizia assim, gente, mas não é bem assim. É porque a gente está preparando essa criança hoje, o adulto amanhã. Exatamente. Porque por muito tempo eu fui muito permissiva com tudo. Eu aceitava tudo. Eu não sabia me impor em nada, em nenhum tipo de relação. Porque eu sempre tive que ser a menininha perfeita, que não dá trabalho. A menininha perfeitinha, bonitinha, toda engomadinha, que nem se mexia para não dar trabalho a ninguém. Fora o câmera minha ali. Então a gente tem que entender que hoje em dia é um contexto diferente, né? É um pouco mais difícil porque antigamente as mães tinham quantos filhos? 10, 12? Isso. 8 filhos? E os mais velhos acabavam cuidando dos mais novos. E hoje é sobre-humano, porque uma mãe só tem que fazer tudo sozinha. Verdade. Aí por que as mulheres hoje não querem tanto ter filhos? Verdade. Por conta desse contexto, né? Exatamente. O contexto de hoje em dia. Antigamente, existia uma teia muito grande. A gente costuma dizer que para criar uma criança precisa de uma aldeia. E hoje em dia não tem aldeia mais não. Uma mulher só fazendo tudo. Verdade. Cadê essa aldeia que não existe, né? Exato. E aí, Verdade. quando você vai pedir ajuda, meu amor, que pariu Mateus, que balance. Mas antes... Minha avó, não vou dizer que o tempo da minha avó foi mais fácil ou mais difícil que o meu, cada um com sua dificuldade. Mas naquele período, tinha minha tia fulana de tal, ciclana, beltrana, que acabava ajudando, tia Jacira, tia Tuninha, todo mundo ia ajudando uns aos outros, Sim, né? apoiando, tendo uma rede de apoio E forte. hoje em dia... Hoje em dia não tem. Se Cada um por si. for para uma mãe ter um lazer,
Ah, não, para você passear, não vou olhar seu filho, não. É desse jeito. Não, se for para trabalhar e estudar, eu olho, mas para passear, não. E o lazer é algo muito importante. precisa, né? Ajuda na saúde mental das mães. É sobre isso. Da mulher, né? Da Pois é. mulher. Falamos juntas. Ô, Ana, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história, porque quando eu li, né, eu pedi a você uma mini bio, você trouxe a questão que você teve a sua vida inicial marcada pelo abandono da própria mãe. E você ressignificou. E Sim. aí eu quero que você traga um pouquinho como foi essa história, como foi esse processo. Você foi criada por vó, e como, né, surgiu a Malu Creperia? Pronto, vamos lá. Eu e minha mãe, eu me lembro muito bem dela, assim, que a gente convivia até um certo período, né? Sim. E desde sempre, a minha mãe, nós sempre ficávamos na casa da minha avó, ou seja, a parte paterna. Né? Eu nunca tive contato nenhum com a parte materna, e sim paterna. Então, a gente tinha um convívio bom, bacana, mas teve um dia que ela falou assim, eu vou embora, mas eu venho te buscar. E isso até hoje eu espero se buscar. Você entende? Então, assim, criou muita expectativa. E para mim, o pior momento era quando chegava o Dia das Mães, que eu via minhas amigas, até dentro da minha casa, com minhas tias, né? Eu via, assim, todo mundo se socializando, mas era diferente. Eu queria ter a minha mãe, porque o amor de mãe é diferente do amor de uma avó. E elas sempre diziam para mim, você é neta, você não é filha. Você entende? Então, isso, Sim. eu vi a vida toda isso. Toda. Então, assim, eu queria sentir esse amor, esse desejo, que a gente, até um certo período antes dela ir embora, a gente tinha esse contato. Ainda tinha um afeto, né? Então, ela foi embora pelas causas dela, né? Enfim, que não precisa ser, né? Não, até mesmo Dito porque, aqui agora, né? Em outra isso, eventualidade. nosso tempo. Mas me marcou porque eu queria ter minha mãe por perto. Eu queria que ela me protegesse. Eu queria sentir esse amor. Você entende? E de lá para cá, eu fiquei muito amarga. Muito amarga. Porque eu sabia o motivo que ela foi embora. Era aquela situação. Eu entendia, mas não compreendia. Você entende? Uhum. E eu passei eu era rebelde. Eu era rebelde. E eu queria ela por perto. Eu queria que ela voltasse para me pegar. Então, enquanto esse dia não chegava, até então esse dia nunca chegou. Sim. Né? Mas eu não deixei isso me transformar numa pessoa ruim. Mas teve um momento que a minha falta de perdão para com ela me fez mal. Me fez muito mal. Então, eu entendi que eu teria que perdoá-la. E até então, assim, meu irmão foi procurar ela. Sim. Então, ele descobriu que ela mora em Itabuna. Nós temos mais 2 irmãs. E ele deixou o endereço da gente. E essa foi a pior parte de ver meu irmão triste, porque assim, ele pediu para que ela viesse ver a gente, né? E não teve esse encontro. Ela não ligou, ela não correspondeu. Teve o segundo encontro de novo, ele foi atrás, de novo. E aí eu falava bem assim, Anderson, a nossa mãe já morreu, que é a nossa avó. E eu sempre fui muito oponente. Eu digo, não, eu estou bem resolvida, você que não está resolvido. Para que tu vai mexer no que está quieto? Não, eu preciso entender. Eu falei, você não precisa entender. Ela não quer a gente na nossa, a gente não faz parte da vida dela. Você falou para mim que nós temos 2 irmãs, então a gente não faz parte desse contexto. A gente não faz parte desse contexto. Aí ele, mesmo assim, ele foi. Aí olha a mesma resposta. Ela não atendeu. As respostas foram sempre as mesmas. Tem um caseiro aqui e ele já deu o seu recado. E ele voltou de Itabuna, gente. Itabuna para Feira de Santana é muito quilômetro. Sim. E ele voltou arrasado. E isso me deixou triste de ver, assim, a decepção no rosto dele, sabe? E depois eu falei, meu Deus, por que essa rejeição? Depois de adulto, que a gente já está adulto. E ele só queria, sabe o que, gente? Só apresentar os netos para ela. Meu Deus. Né? Só apresentar os netos. E até então, o princípio, assim, Ana, se nossa mãe estiver precisando de ajuda, eu entendi até desse apoio. Mas a gente viu que é uma pessoa bem-sucedida, mora em uma fazenda. A questão não é os bens. Entende? Era saber se ela precisava de algo. E que a gente queria que ela conhecesse também a nossa história. Que ela tinha deixado netos aqui, sabe? A gente queria incluir ela dentro desse contexto e dentro da nossa felicidade. Mas eu entendi mais uma vez que ela não queria fazer parte. Você entende? E aí, mais uma vez,
Olha aí a rejeição de novo. Agora já, depois de adulto já. Você entende? Então, assim, eu falei, Deus, ele foi e a gente recebeu outro não. Eu falei, mas em outra eventualidade, quem vai sou eu. Porque eu quero liberar o perdão para ela. Eu quero que ela me perdoe. Meu Deus, muito forte. E eu quero também liberar o perdão. Ter essa troca do perdão, sabe? Sim. Porque isso me adoeceu muito. Hoje não, hoje eu já estou bem resolvida com o meu perdão, sabe? Porque, como eu falei aqui anteriormente, que não é sobre mim, é sobre ela. Ela perdeu de conviver com a gente. Perdeu Ela oportunidades. Perdeu a oportunidade de viver momentos, assim, de ser avó. Eu sou avó. Nossa, a gente é tão diferente. É um amor diferente. Eu que assim, o diga. Não é? É muito gostoso, minha sabe? mãe é outra pessoa depois de Samuel, Davi, Hannah e Mateus. Gente, e depois, assim, que Miguel chegou, eu me transformei numa pessoa melhor. E aí até Mateus fala assim, mãe, no meu tempo não era assim. Até com o Lucas, né, que eu tô mais novo. No meu tempo não foi assim, realmente. Mateus pegou a pior parte. Mas Miguel veio para me ensinar, me transbordar de amor. Você acredita? E eu queria dividir com ela esse amor. Dela saber o que é ser avó. Miguel é o mais novo. Não, Miguel é meu neto. Ah, seu Miguel é neto. Meu mais novo é Lucas, meu mais velho é Mateus, você entende? Que inclusive Mateus está aqui. Mateus está aqui? Cadê um oi, Mateus? Ah, muito bem. Tá aqui. Então, assim, eu queria dividir esse amor com ela. E eu não conseguia nem chamar ela de mãe. Eu falava assim, aquela mulher. Hoje não. Hoje já Deus transformou, Deus restaurou. Eu falava assim, mãe, eu queria que você conhecesse os teus netos. Sim. Sabe? Era isso que eu queria. Eu não independe dela ser rica, mas eu não queria isso. É como eu digo, não é sobre presença. É sobre ser. Era a presença. Eu queria dividir a primeira fala de ser chamada de avó, que hoje meu neto fala assim, Ninha, vem cá, Ninha. Uma menina, me respeita que eu sou tua avó. É Ninha, não é, Mateus? Não chama de vó, não? Ninha, chama, mas tipo assim, mais pra abolir, né? Pra abusar. Pra abusar. E isso é tão gostoso, gente. Então eu queria dividir com minha mãe isso. Esse momento de ser avó, sabe? E eu senti que isso foi tirado. Eu queria compartilhar com ela, sabe? Mas assim, só Deus e ela sabe o porquê. E que meu esposo, ele viaja, né? E eu falei, Juninho, quando é que você vai em Itabuna? Aí ele falou até esses dias aí, eu vou, Aninha, para o mês. E para o mês eu vou lá. Vou até na porta dela. Muito forte. Vou chegar na porta dela e dizer assim, não é até como não dizer que é filha, porque a gente se parece muito. É como eu falei anteriormente, o olho dela é azul e o meu é dessa cor. Então, ela vai lembrar de mim. Ela vai saber que sou eu, né? Não tem como. Então, assim, eu digo, eu queria só te dar um abraço. Eu só queria só te dar um abraço. Só isso que eu queria, não queria mais nada. Não importa quem ela era, quem ela é, o que posses ela tem, não me interessa. Eu só quero te dizer assim, eu te perdoo. E eu preciso também que você me perdoe. Mãe, só isso que eu quero. Muito forte, viu? Essa liberação de perdão, até mesmo para que a sua vida possa continuar em paz. E assim, na verdade, já foi liberado por você. Sim, sim. Mesmo ela estando lá. Verdade. Mas é um processo que não é fácil, porque quando se fala de perdoar, né, Mônica? Você que pode dizer melhor como é essa questão de perdoar. Gente, ai meu Deus, vamos dizer assim, uma mulher falando, né? Eu não perdoo meu marido, eu não perdoo meu filho, eu não perdoo meu ex-marido. O peso que bota, hein? Conta aí. Assim, quando a pessoa acaba de sofrer ali, né, seja rejeição, no caso de casamento, traição, término de relacionamento conturbado como foi o meu, a gente fica assim, é normal, natural, porque somos humanos, ficar com raiva, com ódio, querer que o outro morra, é super natural isso. O importante é aquilo que eu falei já, sobre como a gente reage ao que acontece com a gente. E quando a gente fala sobre perdão, pode ter gente que carrega esses rancorzinhos aí no coração, que pode dizer assim, Monique, pelo amor de Deus, você acha que isso eu vou tirar o peso que o outro causou em mim, perdoando ele? E a gente trabalha perdão na terapia também, né? Existem técnicas na TCC que a gente trabalha o perdão, tanto o perdão para o outro, quanto o auto-perdão. Porque a gente também precisa se perdoar diante de coisas que acontecem. No caso de Ana, ela precisa se perdoar, com certeza já se perdoou, pelo que aconteceu com a mãe, porque não foi culpa dela, né? Isso é muito na infância. A criança, porque meu pai foi embora, foi porque eu sou ruim, foi porque eu não presto. E a gente vai falar também sobre distorções cognitivas, né? Distorções cognitivas, é tão coisa que chega a trava a minha língua. Que a gente vai causando diante das situações que vai acontecendo com a gente, né? Então, essa questão do perdão é muito importante, até pra gente seguir caminho. É como se
parasse numa estação de trem, largasse as malas pesadas que não fazem parte da sua bagagem e seguisse seu caminho, esperasse o próximo trem passar para você seguir adiante. Então, o perdão é muito importante, sim, e é válido. Mas também respeite seu tempo. Sim. Aconteceu agora, também você não vai conseguir sair perdendo na mesma hora. Tem gente que consegue, e eu acho muito extraordinário quem consegue. Por exemplo, mulheres que perdem os seus filhos pela questão de feminicídio, né? Eu vejo muito isso no jornal, a mãe dizer, eu perdoo o assassino. Mas é muito difícil. Eu não conseguiria. É forte. Eu nunca passei por uma situação muito traumática, além do meu divórcio, mas não conseguiria perdoar fulano assim do nada, porque o que essa pessoa causou na gente, o que foi que o abandono da sua mãe te causou até o dia de hoje. Então, é um exercício diário. Você precisa escolher, né? Dizer assim, eu quero perdoar. Não, meu amor. Tem coisa na vida da gente, adulto, que a gente faz porque tem que fazer. Porque é importante, porque vamos colher bons frutos amanhã. Sim. Eu escolho perdoar e ponto. Se amanhã você tá com raiva, você escolhe perdoar de novo e vai fazendo esse exercício diário. Todos os dias, sim, né? Sim. Eu ouço quase todos os dias, né? Não tô ouvindo mais todos os dias, mas quase todos os dias eu ouço Tony Robbins. E ele fala sobre os 7 poderes que você tem nas suas mãos. E um dos poderes que ele traz assim. É você se escolher todos os dias. Então, se escolher é você também ser grato. Sim. É você perdoar. É você querer ser feliz, independente da circunstância. Isso. Por exemplo, a pessoa às vezes estraga o dia dela inteiro por conta de uma situação isolada. Então, tudo isso aí eu acho que é um exercício realmente, como você falou, diário. Todos os dias você fazer. A constância. É verdade. Porque a gente não é perfeito. É como você trouxe, a gente é ser humano, carne e osso. Então, temos emoções, sensações, né? Para cada ação, a reação. Então, a gente precisa realmente ficar treinando aquilo ali. Mas, no meio de tudo isso, Ana, eu quero que você traga sobre como surgiu a Amalu Creperia. Porque, gente, essa mulher, ela não faz as coisas de qualquer jeito, não. Ela chega, você vê, os salgados dela, todos são iguais, idênticos. Eu fico assim, eu fico olhando. Ela coloca a mão. Eu fico procurando os 7 erros, os 7 erros. Cadê o erro desse daqui, desse daqui? Não tem. Gente, são iguais, idênticos. E eu vejo assim, na arrumação, né, de Ana, os pequenos detalhes que faz toda a diferença. Como foi que surgiu a Amalu Creperia? E me conta aí. Qual é o ingrediente que você bota para as pessoas se apaixonarem e voltar? A Amalu Creperia, ela já tem idade de Mateus. Ela foi sonhada. Ela um dia foi um sonho, né? Então, assim, eu falo, meu Deus, eu quero algo, mas que quando eu tiver na minha mão meu projeto, vai ser algo para sempre. Não vai ser algo que vai começar e vai terminar, vai ser sólido. Isso eu já tinha em mente. Sim. E o que acontece? Ela tomou forma na pandemia. Na pandemia. E aí eu trabalhava de CLT. Eu trabalhava na Ponta Queimadinha, no período pandêmico, bem assim, conturbado, né? Trabalhava na parte administrativa e, como eu falei anteriormente, né, das minhas mãos, cheio de cloro, cheio de álcool, aquela maluquice com a limpeza, de não se contaminar. E minha leveza em casa, meu prazer era cozinhar. Mas eu já tinha uma vontade. Você sempre gostou de cozinhar? Sempre gostei. E eu queria, assim... Eu já tinha noção que era o crepe, mas eu não sabia como seria. Se era uma crepioca, se era o beiju. E eu comecei a exercer a crepioca. E aí, meus filhos eram as cobaias. Meus filhos, meu marido. Por isso que Matheus, outro dia, enjoou aqui. Isso. Do lanche, eu tinha botado um coffee aqui com ela, e aí... Eu fiz assim, venha, Matheus, comer. Não foi, Matheus? Eu disse, venha comer. Ele disse assim, eu já vejo tanto lá em casa que eu chego em jogo comer um só pra poder me agradar. E assim, sabe, meninas? E diga-se de passagem, os dois são prendados na cozinha. Tanto Matheus quanto Lucas. Vocês forem um dia lá em casa, vocês vão ficar maravilhadas. Eu já quero marcar. Marca aí o dia. Matheus me faz um hambúrguer artesanal, que eu falo para ele, filho, você está perdendo de ganhar dinheiro. O Lucas é Masterchef também, porque ele já é da alta cozinha gastronômica. Ele inventa comida e ainda dá nome às comidas, né, Matheus? Ele dá nome. Tem um arroz sambado que ele faz, gente, é único. Arroz sambado? Sambado, Bem baiano. Bem baiano, é um arroz sambado que ele pega tudo que tem na geladeira
E ele consegue, gente, dar o glamour naquela comida de um dia anterior. Você entende? Meu Deus. Então, bom. assim, eu falo, meu Deus, glória a Deus, que meus filhos são prendados. Então, assim, nesse período pandêmico, eu fiquei assim, com a síndrome do pânico. E eu não sabia que eu estava com isso. Mas eu sempre fui essa pessoa acolhedora. Acolhedora. E aí, eu chegava em casa, como eu falei, né? Eu chegava em casa, fazia o crepe, no dia não estava certo, não estava bom, enfim. Mas teve um dia que saiu. Mas o melhor de tudo, meninas, foi a resposta de Deus do que seria, qual seria o projeto, qual seria o produto. E aí, eu e Lucas, eu falei assim, eu estava tão assim desesperada, eu falo, Deus, já tem que chegar esse momento do meu projeto. Eu fui orar. Eu e Lucas, a gente foi orar. Eu falo, filho, bora fazer um jejum. Não, mas faz a senhora, que eu não vou ficar com fome, não. Eu falei, então você ora. Então tá bom. Pronto, ele foi para a escola e eu fiquei no meu processo de intercessão, de oração e do jejum. Pronto, e pedindo a Deus o que era que teria que lançar, mas que fosse algo que ele me desse, sólido, mas que viesse com a permissão do Senhor. Pronto. Aí chegou, terminei o dia, entreguei meu jejum, o Lucas, né? Tudo normal, enfim. Quando chegou na mesma semana, gente, foi a semana do mês de maio, mês das mães. Sim. E aí, Lucas, mãe, eu não aguentei te dar o presente da senhora no dia das mães, não. Vou te dar antes. Eu me lembro como hoje, numa sexta-feira, ele me deu um livro, gente. Um livro de culinária que fala sobre as culturas de todos os países. De todos. E aí, eu abri. E se eu falar para vocês não vão acreditar. Eu vou porque você vai falar. Olha só. Quando eu abri. Eu não folhei o livro, não. Eu só li a capa. Sim. E quando eu abri, caiu em quê, gente? Fala pra mim. Crepe. No crepe. Meu Falando a história da Deus. França. Aí, Lucas, mãe, olha aqui, olha a tua resposta do teu jejum, da tua oração. E assim foi. Eu falei, obrigada, Senhor. Aí eu chorei, me ajoelhei. Eu falei, obrigada, Senhor, porque era essa resposta que eu precisava. Então, Foi a confirmação. você entende? Foi o fruto da oração, a confirmação. Eu falei, meu Deus, obrigado, porque agora eu sei que eu estou no caminho certo. Porque aqui foi o Senhor que me deu. Gente, é muito lindo, gente. É muito lindo, vocês entendem? E eu falei, meu Deus. certeza. Aí, Lucas, mãe, olha para aqui. Que lindo. E o bom é que meu filho estava de junto. Ele estava no processo das orações, você entende? E quando Ele foi a prova e o Você apoio, entende? sim. Você entende? É muito lindo, gente. Foi É a muito porta lindo. também para a resposta chegar, né? Sim. Ele deu um livro ali no deu dia. um livro para poder Você entende? ver, né? E o testemunho, gente. O propósito que Deus tem na minha vida, tem na tua vida e na tua vida. É verdade. Você está entendendo que é muito mais além. É muito mais além. Meu Deus, então foi assim que surgiu Sim, a Malu Creperia. sim. Na época, há 22 anos, mas Sim. saiu mesmo na pandemia. Na pandemia. Meu Deus, agora a pandemia, gente, eu vou confessar a vocês, foram 2 anos? 1 ano e pouquinho. De Mas, regime fechado total. Sim. Foi um ano. mas foi, pra mim foi próspero. Eu perdi uma tia na época, mas a minha vida profissional deu uma engatada. Inclusive, até a minha casa e a minha moto eu comprei na Glória a época da Deus. pandemia. Porque eu fazia live, eu vendia acessórios, o povo queria comprar, tava aquele apoio Sim. do governo, né? Uhum. O pessoal com dinheiro, o pessoal com medo de morrer, dizendo assim, eu vou gastar tudo. E aí o povo só comprando. Era isso mesmo. Sim. E eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade, porque enquanto uns choram, Outros outros riem. vendem lenço. Isso mesmo. Então, Isso eu mesmo. disse, eu vou ter que vender lenço, porque eu não posso parar, porque eu tenho 2 filhos. Então, inicialmente, seria para fazer somente o quarto de Samuel e Davi. De repente, minha filha, Fez a eu peguei casa. e coloquei logo a mão, logo na Arado. obra, e aí É isso eu mesmo. fiz logo toda. Ô, Carol, só para complementar isso aí, Sim. para você ver que o período pandêmico, ele foi bom para uns e para outros não. Um exemplo das máscaras, gente. Muita Gente, ganhou dinheiro. ganhou Eu dinheiro tinha com máscara. Eu tinha foi. máscara de tudo quanto era. Até de oncinho eu tinha. Pra Eu cada também. look. Eu também Você entende o que é a inteligência? O que é você pensar? É você fazer do limão a limonada? É verdade. E foi feito isso na pandemia. Pena que a minha clareza da pandemia, quando veio a Malu, eu estava dentro da UPA,
né? Eu estava no olho do furacão. Sim, Você na entende? linha de frente, Eu estava né? na linha de frente, porque o mundo parou. Mas a área de saúde, a alimentação, podia parar. não parou. Você entende? Então, tipo assim, a gente estava lutando contra um inimigo invisível. Exatamente. Então, eu digo assim, eu sempre fui aquela pessoa de dar suporte, de dar apoio, de abraçar. E quando tirou o abraço, você entende? Mas ela foi próspera, sim. Foi. Olha aí. Olha você aí, o E testemunho lá em vivo. casa também a gente fez uma coisa muito importante, que até hoje eu peguei pra mim. Noticiário. A gente parou de Parou. assistir Eu jornal. indiquei muito isso em 2020 para Muito a pacientes. gente foi. A gente parou de assistir, porque tudo que a gente assistia só vinha misérias, Verdade, né? verdade. Então, eu ficava apavorada. Então, lá em casa a gente passou a estudar muito a Bíblia. Meu glória. Ó. Então a gente sentava à mesa para estudar a Bíblia. E mãe até recentemente falou assim, ó, meu Deus, a gente precisa voltar a sentar para poder ler a Bíblia Aqui e estudar mesmo. a Bíblia. Porque a gente, na época da pandemia, fazia isso, fazia nossos cultos em casa. É verdade. Tinha muito É verdade. Né? em casa, Fazia a gente nossos cultos fazia. dentro de Sim. casa. Então, hoje a gente já não está tendo tanto tempo. Ontem mesmo, quando eu falei com ela, ela disse a mim, minha filha, passei um dia maravilhoso com Deus. Hoje eu só fiquei me alimentando espiritualmente, Ai, ouvindo olha que louvor, bênção. ouvindo, estudando a palavra. Então, assim, foi um dia de conexão. Comendo só o saudável. Aí, no outro dia, eu vou fazer agora jejum. Então, eu tô Eita, assim, um glória. propósito. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso. Então, assim, ela tá vivendo esse momento, mas quanta gente hoje, às vezes, precisa É verdade. de uma pandemia para poder parar. É verdade. E aí eu quero que você já traga, já que a gente está falando sobre a pandemia, a saúde mental. Muitas pessoas resolveram cuidar da saúde mental a partir do momento que veio a pandemia. Sempre houve a questão da saúde mental, mas antes eram para maluco, né? Doido, Sim, né? Que sim, diziam, sim, pois é. Quais eram as palavras mesmo que antes falavam? Debilóide, né? Era verdade, Tudo verdade. isso. Debilóide, mongolóide. Mongolóide, é né? verdade. Acabava, E né? aí, Acabava. hoje, né, que às vezes era um TDAH, que não sabia, um né, autismo, um autismo, né? não sabia identificar. Então, eu quero que você traga, Amune, a partir desse cenário da pandemia, né, que aconteceu pra cá, o que foi que mudou em relação à saúde mental? Bom, na pandemia, né, as pessoas perceberam a necessidade de procurar um psicólogo para fazer terapia, né, para se cuidar, para se perceber. Porque estava todo mundo ali dentro de casa, enclausurado, Sim, se encontrando verdade. consigo mesmo e com os outros. Verdade. Quantos casamentos não acabaram na pandemia? Foi Porque verdade. cada um vivendo... O homem sai para trabalhar o dia todo, a mulher sai Verdade. para trabalhar o dia todo, ninguém se via tanto. De Verdade. noite, ia dormir, acabou. E dentro de casa, todo mundo trabalhando, convívio. estudando, todo mundo junto. Verdade. Não aguenta esse homem, não aguenta essa mulher, não. Eu posso dizer, assim, que na pandemia, eu não era formada ainda, mas já atendia, né? Porque estava ali Sim. finalizando a faculdade. E as pessoas estavam sem conseguir dar conta do que era. Como assim? Quem eu sou? O que é que eu sou? Que eu estou aqui para quê? A questão da identidade do propósito não era fortalecida. As pessoas descobriram nessa época. Verdade. E até para lidar com questões do passado, que quem sabe naquele momento ali, por estarem dentro de casa com pai, com mãe, com vó, com marido, com filho, elas submergiram questões do passado, de rejeição, Verdade, de verdade. infância, de fracasso. Poxa, eu tô com Sim. 30 anos, não consegui nem chegar à metade, vou morrer, não conquistei nada. Verdade. Então, várias questões. Então, eu atendia nessa época já. E eu, né, ali... enquanto estudante ainda, no último período, tive que orientar. Naquela época era com a ajuda do professor, mas eu já percebi a dificuldade. E tem muita gente que adquiriu transtornos mentais por conta da pandemia. Né? Muitas pessoas que antes nem tinham na família, não tem casos, mas que hoje adquiriram por conta daquele contexto que a gente viveu naquele período. Né? Então, é importante a gente lembrar que não devemos procurar um psicólogo só quando... é o fim da linha, acabou tudo, tipo assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque quando a gente tá sentindo uma dor no dente, a gente vai pro dentista. Isso. Coração, cardiologista. A mente, vamos aqui procurar um neuro, tô com muita dor de cabeça, às vezes nem verdade, dor de cabeça, às verdade. vezes é um sintoma de ansiedade, que as pessoas não reconhecem. Ah, eu tô com falta de ar, é asma. Já vamos procurar um psicólogo? Vai lá. Verdade. E as pessoas ainda têm resistência. Com a pandemia, essa resistência acabou um pouquinho, né? Eu, enquanto atuante no CREAS, técnica no CREAS, eu percebo as pessoas, né? Não, mas antigamente
Era dito que psicólogo era coisa de maluco. É verdade. Será que eu tô maluca? Aí eu digo, o que é maluco pra você? O que é doido? Porque dependendo, todo mundo tem um pouco, inclusive eu. E a pessoa olha pra mim assim, será? Você é doida? Como assim? O que é isso? Então a gente tem que entender que não podemos deixar as coisas chegarem num grau muito complicado, difícil de resolver para procurar um psicólogo. Negligenciar, né? Justamente. Você está percebendo ali que tem uma questão. E assim, a terapia não funciona apenas para tratar uma questão, mas como prevenção também. Exatamente. Poxa, por que eu me comporto dessa forma? Por que eu só consigo Sim, ser assim, entender incisiva melhor, né? com as pessoas? Ô, Mônica, eu queria ser uma pessoa mais amável, eu já ouvi isso. Queria ser uma pessoa mais amável. Você tem um tom de voz assim tão agradável. Eu queria ser assim, falar assim, mas eu não sei, eu só consigo ser incisiva, grosseira. O que que isso me causou? Vamos lá sentar aqui pra gente ver, fazer uma conceitualização cognitiva, que é uma das técnicas que a gente usa na TCC, para entender por que que você age dessa forma. E tem que ter paciência, né, gente? Porque terapia não é miojo. 3 minutos você Já tá resolveu, pronto. já tá Não. A mulher viveu 50 anos e quer resolver todos os problemas da vida E um dia em só, 2 terapia minutos. só, em Não uma tem hora só. condições, não É tem. verdade. Não tem Então como, tem é um que ter processo. paciência, tem que se entender, tem que ter paciência, tem que respirar com calma. A gente vai resolvendo tudo conforme, né? Aí você trouxe a questão do autoconhecimento também, né? Que o quão importante é para poder você superar os desafios e para poder você também se entender. Agora me diga uma coisa, aproveitando, né, o gancho aí, por que ainda é tão difícil para as mulheres pedirem ajuda? Por quê, né, Carol? As mulheres que vieram antes de nós nos ensinaram o quê? Que mulher consegue tudo sozinha. Minha avó fala isso até hoje. Sim. Verdade. Você sentar com minha avó é um poço de sabedoria. Acho que ela merecia estar mais aqui do que... Eu falava de verdade. minha avó, que eu chamo de manhã, Sim. que faleceu ano passado. Eu falava assim, meu Deus, manhã, ela é doutora da vida. PhD. Porque, verdade. gente, eu nunca vi. É um poço de verdade. sabedoria. E ela era assim. Tudo que ela falava, acontecia. É verdade. Eu dizia assim, meu Deus, que boca é essa? Ela dizia Elas assim, aprenderam com a vida. Isso É veio verdade. além. É verdade. Veio além. E quando eu lembro que eu perguntei uma vez a ela assim, ó, manhã, como é que faz para viver tantos anos assim, com essa leveza? Aí ela ter paciência. Eita, Eu a disse, minha palavra Deus, também. ter Minha avó. paciência. E é muito difícil ter paciência, né? Porque a paciência está atrelada à vontade de que tudo aconteça. Tem A coisas que... adaptação. Sim, tem coisas que a gente tem que esperar. Na verdade, quase tudo na vida a gente tem que esperar, né? verdade. Você precisou esperar eu te responder. Gente, Precisou esperar eu chegar detalhe. até aqui. Às vezes eu esqueço de responder, mas nem é porque eu sou uma pessoa ruim, é complicado. É o tempo. Tem gente que fica muito ansioso porque a mensagem tá ali verde, tem que abrir. Eu me desapeguei disso. Agora o meu eu tirei. Não, várias a coisas quantidade que eu de fiz. mensagens que fica quando Sim. você não abre o WhatsApp, né? Sim. Tem gente que fica em cólicas, que precisa responder a todo mundo. Não, minha filha, é tudo no seu tempo, calma lá. Gente, como é que pode? Né? Mas a gente precisa lembrar que tudo tem o seu tempo, tem sua hora. Tem que ter paciência, que essa paciência está atrelada a essa ansiedade. Se a gente não espera as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, a gente fica desesperado. Ah, Mônica, vai me dizer que tu é paciente o tempo inteiro. Não, meu amor, que eu sou humana. Às vezes eu fico querendo que aconteça agora. Quero que aconteça pra já. Mas eu respiro. Conta de até 10, Vai em um chegar. minuto. Aí minha avó fala o quê? Tudo no seu tempo. Mas Isso. respondendo a sua pergunta, nós fomos ensinadas que a mulher consegue fazer tudo. Ela vai Verdade. conseguir fazer tudo. Você vai conseguir lavar prato, fazer o feijão, bater o suco, varrer a casa, passar o pano. Aí quando você vê, o arroz já queimou, o suco já derramou. Verdade. Você já escorregou na É, cozinha é porque verdade. tá misturado com água e tudo. Então, tudo tem seu tempo. Já teve situações assim, em terapia, de eu dizer assim, ó, você já fez o suco? Pronto. Agora foca no arroz. Porque Uma coisa de essa cada vez. questão Uma coisa de cada de que a vez, mulher né? faz muita coisa ao mesmo tempo, gente, isso tem que ser desmistificado. Porque acaba fazendo com que a gente leve essa Sobrecarga. questão de guerreira, né? Esse Isso, sobrenome aí, essa é. questão de, é guerreira, porque consegue fazer tudo. Às vezes eu digo, não, eu não tenho como ficar no telefone, responder mensagem e olhar o arroz, porque o arroz vai Vai queimar. queimar. É isso mesmo. E a sobrecarga que veio antes de eu estar fazendo tudo isso? A gente acorda de manhã, você já está cansada já, lutando com a criança, não, vai tomar verdade. banho, vai escovar o dente, menino já tomou o café, calça o sapato, tem dia que eu falar faço assim, ó, 10 vezes. É verdade. já escovou né? o dente,
É verdade. Eu disse, Laura, será que se eu botar na parede, passar hidratante, perfume, escovar o dente, tu vai lembrar? Você vai lembrar, Laura? Acho que não, eu vou ter que ficar falando. E isso cansa. As mesmas coisas todo dia. As mesmas E não é coisas. sobre não amar o filho. Isso também é uma pauta que é muito falada em terapia. Ah, mas se eu for incisiva com meu... Não. Ou se eu falar, né? Porque antigamente não podia Sim, é falar verdade. sobre a sobrecarga materna, sobre as dificuldades que a gente enfrenta. Porque Deus te deu a oportunidade de ser mãe. Você falando assim é como se você tivesse não falando que você não gosta dessa oportunidade, que você não gosta de ser mãe. Gente, não é sobre não gostar de ser mãe. É sobre dizer que, de fato, é sobre-humano, é sobrecarregado, é cansativo. Verdade. E que 7 horas da manhã, quando ela sai para a escola, agora eu posso me maquiar em paz. E é normal. Tem dia que ela é uma doçurinha. Mas tem dia que eu preciso respirar 300.000 vezes. E lembrar de questões... Porque ela está em fase de aprendizado, ela não sabe regular as emoções, está aprendendo, graças a Deus. Mas tem hora que ela não consegue, a gente adulto não consegue, vai botar a culpa em uma criança que não consegue, Não, então é verdade. o adulto somos nós. Então o controle está na nossa mão. Né? Entender que ter paciência, ó, paciência voltando. Tem que ter paciência, principalmente com as Verdade. crianças. Né? E adolescentes também, né? Verdade. Que é uma fase difícil. Verdade. Agora, Ana, eu quero que você traga, né? Sobre o ressignificar, que é tão importante. Eu mesmo ressignifiquei. Eu vou trazer um pouco da minha história do ressignificar daqui a pouquinho. Eu já trouxe aqui essa história algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente trazer. Mas eu quero que você fale sobre você. O que significa ser uma mulher restaurada? Porque você passou pela ressignificação. Sim, então, traz sim. pra gente aí. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu precisava muito da aceitação do outro. E quando você precisa ser validada pelo outro, você perde a sua identidade. Você concorda comigo? Com certeza. Você perde. Então, assim, você só quer agradar ao outro. E você? Teve muitos momentos que, antes de ver a minha afirmativa, de me ressignificar, eu não sabia quem eu era. Nem sabia para onde eu iria. Eu não tinha uma definição formada sobre eu, Ana Paula. Você entende? Sim. Porque toda a questão era sobre o outro e não era sobre a Ana Paula. Você entende? Então, hoje, ser essa Ana Paula custou... Eu paguei um preço muito alto por isso. Porque eu aprendi a dizer não. Aprendi a dizer não. E tão importante você dizer não. Quando você Sim. diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Sim. Que é tão importante. Eu passei a não querer estar inserida no mundo de alguém. Porque muitas das vezes o desprezo, a dor do abandono, Sim. faz com que você dependa de migalha. Exatamente. Migalhas. E às vezes você tem um lugar tão grande para exercer dentro de você mesma, de você se enxergar e você assim, eu mereço muito mais do que isso. Eu sou uma princesa, eu sou uma rainha, você entende? Mas às vezes você se permite estar no lugar da bruxa, para você caber no mundo de alguém. E eu não quis mais isso, você entende? Você trouxe isso aí agora, eu lembrei da minha fase assim de cabelo, né? Que eu passei pela transição e não foi fácil. Sim. Foi um desafio muito grande. Mas eu consegui compreender que a questão do autoconhecimento, que é tão importante também, me fez entender o quê? Que a opinião do outro não era importante para mim, já que eu estava me olhando e conseguindo me ver nesse cabelo. Então, eu entendi que depois que saiu esse cabelo, também saiu o meu poder. O poder estava dentro de mim preso. E aí eu me redescobri. E eu lembro, né? Você trouxe sobre isso também, e eu vou falar aqui já com Moni, já vou passar para a Moni rapidinho, porque a gente vai falar uma linguagem que a gente fala, a gente fala a mesma linguagem, a questão de ser mãe solo. Mas eu digo assim, quando eu ressignifiquei o meu cabelo, eu senti algo muito forte dentro de mim, sabe? E eu lembro também que quando eu resolvi ressignificar, eu trouxe a questão da minha sobrinha. Minha sobrinha, ela tem 5 anos e ela tem o cabelo cacheado. E eu ficava olhando assim ao redor e dizia assim, meu Deus, Hannah, não tem nenhum modelo, não tem nenhuma referência para poder dizer essa menina, quando crescer, essa menina vai alisar o cabelo dela. Porque a mãe com o cabelo alisado, a mãe dela, a minha cunhada disse logo assim, ó,
Eu não tenho amor pra isso, não. Pra poder eu deixar meu cabelo natural, não deixo, não. Aí eu disse assim, minha filha, eu vou cortar o meu. Depois ela ficou falando comigo, Carolina, mas seu cabelo ficou bonito porque você tem um cabelo cacheado, mas seu cabelo é um cabelo bom. Aí eu disse, meu Deus, é tanta coisa que precisa realmente quebrar, né? Algo que foi plantado lá atrás. E hoje até Randa mesmo fica comigo assim, titia, eu prefiro você de cabelo liso. Depois, não, eu gosto de cacheada. Eu digo, olha, cada mergulho que a gente der vai ser um flash na praia. Porque só vai dar eu e você cacheada. E aí, esse processo de você aprender a dizer o não pro outro, né? E dizer sim pra você é questão de aceitação com você mesma, é questão do autoconhecimento. E nessa hora eu já quero que Moni traga, porque é algo também que é muito forte com as mães solo. A questão da autoestima, elas realmente, às vezes, elas se deixam abalar de forma tão forte que não conseguem desenvolver o melhor delas por conta disso. O que é que você diz sobre isso? A gente, quando fala de autoestima, eu me lembro que quando eu comecei a entender o que era autoestima, me disseram que era questão de roupa, né? A autoestima é quem se veste bem. E teve um período da minha vida que eu não tinha lá essas condições para me vestir bem. Hoje já é outra realidade. E aí as pessoas diziam, você não tem autoestima porque você não se veste bem. Mas não era autoestima, era a questão financeira que não dava, né? Era outra coisa. Mas assim, a autoestima é só um ponto. Existem outros fatores importantes que envolvem a autoestima, né? O autoconhecimento também. Porque a autoestima é algo que vem de dentro para fora. Exatamente. Não é só skincare, não é só fazer a unha, não é só fazer os cabelos, não é a roupa bonita. Você tá com a roupa bonita, mas você não sabe nem não sabe nem quem é, não sabe nem para onde vai, igual Alice no Pai das Maravilhas, quando você não sabe o caminho que quer ir, você qualquer caminho serve. É verdade. Né? Então, o autoconhecimento e a autoestima tá nesse conjunto, é um pacote, não é só se vestir bem, tá com autoestima, não. Às vezes tem pessoas, eu não sei se você já viu mulheres assim, quero me tornar um dia uma dessas. Essas mulheres que chegam, Carol é assim. Você também é assim. Eita, Glória, eu recebo. Aquelas mulheres que chegam e você fala, nossa, essa mulher tem alguma coisa assim. Aqui na Bahia a gente vai falar, tem um dendê, tem um molho. Essa mulher aí tem alguma coisa. Quero aprender com ela. Autoestima é isso. E às vezes a roupa dela nem é tão bonita assim para você, mas para ela é. E a autoestima tá muito nisso, né? Eu gravei a minha história para um canal no YouTube, quem quiser assistir. Tem um recorte aqui no meu Instagram. E tem a história completa no Superações, lá no YouTube. E aí eu falei, e gerou muitos comentários, né, sobre a minha autoestima, que eu não me achava bonito, que me mantinha naquela relação. Era achar que ninguém nunca ia me querer. Gente, que pecado eu pensar isso. Meu Deus, pecado. Um dos pecados capitais. Uma mulher lindona dessa se achar feia. Pensei. E aí as mulheres começaram a me acolher, achando que eu ainda penso dessa forma. Aí eu tive que sair respondendo nos comentários, não, isso foi na época, no passado. Agora não, eu tô muito bem resolvida com a minha autoestima e tal. Aí, algo assim que começou a mudar em mim em relação à minha autoestima, não só a questão física, externa, foi de 2027 pra cá, quando 2027 não, quando eu tinha 27 anos, de 2020 pra cá, 2027 é ano que vem ainda, né? Ó, já tô à frente. Foi de 2020 pra cá, na pandemia aconteceu muitas coisas boas comigo também, mas também aconteceram coisas ruins, só que coisas ruins que me fizeram abrir os olhos e perceber o quão maravilhosa e incrível eu era. E aí, de 2027 pra cá, que eu comecei a me achar bonita. Hoje eu me olho no espelho e digo, nossa, meu Deus. Aí, minha tia fala assim, ó, menina, você se gava tanto, como a gente fala, como fala no interior, né? Que você vai acabar colocando uma hora. Eu digo, então eu já tô. Porque eu consigo, e não é só quando eu tô muito bem arrumada como eu tô agora. Mas às vezes quando eu acordo, que eu tô com cabelo com touca, que eu não tô maquiada, eu digo, rapaz, que mulher bonita, meu Deus, escovando o dente. E tem gente que às vezes não compreende, né? Não é sobre o interno, é o reflexo, a gente aceitar a nossa história, valorizar quem somos. De uma mulher bem resolvida. Justamente, bem resolvida, tá nesse contexto. Não é só colocou uma roupa bonita. Às vezes eu posso estar de bermuda, com uma chinela no pé véia, com uma sandália, uma blusa normal, eu digo, eu tô incrível, maravilhosa, porque é algo que vem de dentro pra fora, você olha no olho, você percebe. É um brilho incrível, né? É verdade. E teve uma música, falar de música, vão querer que eu cante, né? Claro, com certeza. Vamos dar esse spoiler pra gente. Mas eu quero saber a primeira história. Essa música fala sobre autoestima negra, né? A potência da resistência negra, de sermos quem somos, de aceitar quem somos.
Tem um livro, eu não lembro o escritor, mas fala Tornar-me Negro. Sim. Que na época da pandemia eu li alguns recortes. E essa questão de ser negro, de se ver negro, é uma coisa que é um processo bem Sim. aos poucos, né? Quando eu era criança, eu não me via bonita dessa forma. Pelo meu cabelo crespo, pela minha cor, pelo meu corpo. Sofri muito bullying e eu preciso compartilhar isso aqui. Teve um período da minha vida que tinha um grupo de meninos que eles disseram assim, eles estavam tirando partes das meninas para tornar uma mulher bonita. E de mim só servia a voz. Foi mesmo. Muito forte. O resto do meu corpo não me prestava. A pelo menos prestou a voz. E eu ouvi isso. Ah, de fulana, é a cor da pele. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 13 anos. Agora eu digo, se você pegasse isso daí e colocasse como seu destino final, talvez você não chegasse aonde você chegou. Com nunca. Certeza não. E aí, e eu só esperando chegar a minha vez, né? Porque eu ouvi escondido. O grupo de meninos falando, de fulana, a cor da pele, fulano do cabelo. O cabelo de fulano é o mais bonito que tem. Eu digo, meu Deus, eu não tenho nada que preste em mim. Na época eu me achava o pior das piores pessoas. Me achava muito feia, mas muito feia mesmo. E aí, e Monique, rapaz, botar Monique não, Olha, incrível, que na época, quem falou isso foi a pessoa que foi meu ex-marido. Mentira! Foi. Aí ele disse assim, não, dela nada. E eu ainda casei com a criatura. Que situação. Agora cante aí o pedaço da música. Quero ver. Um pedacinho só pra você não querer tomar o podcast. Aí eu vou querer cantar a música toda. Eu sou a voz da resistência preta, eu sou quem vai em preta, minha bandeira, eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Rapaz! Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. Essa música me arrepia. Esse é o segredo, mulher, comece a se amar. Eu tô chocada com esses dois talentos que são descobertos aqui no podcast. Daqui a pouco vai vir. Olha, se vier alguém te procurando pra poder te agenciar, você não aceite. Não você vou aceitar. Foi descoberta aqui. Não vou aceitar. Vai pro Spotify, já vai. Ouvindo aí, Vai pro Spotify, já vai com música. Rapaz. Já vai com música. Bora lá, bora dar continuidade. Muito bom e realmente, assim, esse trecho dessa música. Essa música, na verdade, por essa música é muito forte. A história do escritor. Exatamente. E traz, assim, resiliência. Sim. Né? Que é tão importante. E falando, né? Ainda sobre saúde mental, rapidamente, não parte técnica, mas por vivência, né? Como é que você cuidou da sua saúde mental, Paula? Nesse processo, que foi um processo tão desafiador na sua vida? Cá, eu te confesso que foi muito difícil. Muito difícil porque eu não tinha noção e nem tinha acesso a psicólogo, porque tinha esse preconceito, é maluco. Fala de psiquiatra, eu digo, não, piorou. Hoje a gente vê de outra forma, a condição também é outra, mas esse processo, eu precisei ter muita fé em Deus, muita fé em Deus. Porque chega um momento que, eu vou tornar a falar, a dor da rejeição, ela dói. Ela pesa muito e ela causa um estrago, assim, avalaçador mesmo. Que quando você vê, você só sai catando os pedaços do que restou de você. Mas eu não queria que essa dor fosse maior do que Deus. Do que Deus. Porque era como se eu desacreditasse da supremacia de Deus na minha vida, das promessas dele na minha vida. Mas eu sabia que tinha essa dor. Então eu fui orar. E não deixei, em momento nenhum, essa dor roubar meu brilho. Porque eu sei que eu sou a prova viva das promessas. Eu sou uma promessa de Deus. Você entende? Sim. Eu sei que a Malu e a Ana Paula, Deus sempre teve um propósito. E talvez esse processo de dor, talvez foi as pedras no caminho para que eu saísse desse olhar. Para eu não ser quem eu sou hoje. Você entende? Para que esse meu testemunho, para que essa minha experiência de dor não alcançasse algumas mulheres. Você entende? Então, eu não poderia deixar essa dor como a protagonista. De jeito nenhum. Não. Não poderia ser de jeito nenhum. Porque quem sempre foi, o meu caminho sempre foi Jesus. Você entende?
Então, eu não poderia deixar. Eu digo, não, isso aqui não vai me neutralizar, não. Doeu sim, doeu. Mas fez de mim essa fortaleza que eu sou hoje. E é o que eu digo sempre para as mulheres. Olha para a tua dor, vai ter sim, como a situação dela, do ex-marido, que não enxergou ela como uma mulher brilhante, porque ele poderia estar defendendo. Isso causou dor nela. Como também teve outras marcas da rejeição em mim. Mas isso não nos neutralizou. Concorda comigo? Com certeza não. Não parou a gente. Fizemos disso um trampolim para ir mais Você adiante. entende? Então, tipo assim, doeu sim, eu estava presa e me imitava, mas eu abri a minha cela, minha cancela, eu tirei as minhas âncoras que estavam na minha perna, eu arrastava uma corrente, gente, de sofrimento, porque eu só queria olhar para trás. Se eu fosse olhar para trás, eu não estava aqui agora. É verdade. Você entende? Eu não estava aqui agora. Então, é necessário. Passei pelo processo de dor, mas eu não me permiti estar nele a vida toda. Porque tudo na vida tem o seu momento de dor. Sim. Tem um momento de cura. Não é, minha dor? Há tempo para tudo. Há né? tempo para Todas as tudo. coisas. A chuva não é para sempre. Vai ter as atribulações que vai passar, mas a gente vai sair dela. Vai ter um momento que ela vai acabar. E acabou. E olha a Malu aqui, olha a Paula aqui. Muito forte, viu? Ô, Moni, eu quero falar sobre ansiedade e rotina. Porque a correria do dia a dia contribui muito para a ansiedade e para o esgotamento. E eu quero que você traga isso numa perspectiva geral. Porque não só mães solo, não só mulheres, homens também que vivem. E aí eu quero que você traga o que é que você acha, né, que contribui para essa ansiedade, esse esgotamento no dia a dia. Você falou rotina, igual ansiedade. A rotina da mãe, né, em si. E da mãe solo. Sim. Acaba sendo exaustiva e cansativa quando essa mulher não tem a rede de apoio, que é muito importante. Eu vi um comentário, que eu sou viciada em comentários quando eu tenho algum post que é interessante, para ver o que, é que as pessoas pensam sobre aquilo, né? E teve acho que uns 2 comentários, a mulher falando que não existe rede de apoio. Se eu tivesse na frente dele, eu ia dizer assim, meu amor, como não existe rede de apoio? Sempre existiu. Como tem o ditado que eu falei, para criar uma criança é necessário uma aldeia. Como não tem rede de apoio? Exatamente. Agora sim, uma mulher não ter é diferente. Né? Eu tenho minha mãe e meu pai, que se eles não pudessem tomar conta de meus filhos, que eu fico muito tranquila, né? Eu estou aqui, mas meus filhos estão com minha mãe e meu pai. Está bem guardado. Você, para poder estar aqui hoje, precisou de uma rede de apoio. Com certeza, deixei minha filha na escola. E a rede de apoio de alguns é a escola, é a família, é alguém que paga, né? Às vezes tem a rede de apoio voluntária e a rede de apoio que a gente precisa pagar para aquilo. Então, existe rede de apoio, sim. O que é importante para que essa rotina não se torne uma ansiedade? A gente volta basicamente para o início da minha fala e da fala de Ana, de entender que a gente não tem como fazer tudo. Entender que tudo é no seu tempo. Especificar as coisas que precisam ser feitas naquele dia. Dentro das sessões, com a TCC, eu sempre oriento. Tem uma agenda, um caderno, anote. Vou fazer o que amanhã? Ah, Monique, mas nem sempre tudo que eu anoto, dizendo que vai acontecer. Claro que não. A gente não tem um controle da agenda também, porque o problema das pessoas é achar que tem o controle de tudo, e não é possível. A gente, às vezes, não tem nem o controle da televisão, que o marido toma, o filho toma. Quem dirá o controle da vida. É verdade. Oh, meu Deus. Eu não tenho nem direito a assistir filme. Quando eu boto um filme... Mãe, baixa em outro filme pra mim. É desse jeito. Eu costumo dizer que mãe em casa não tem direito a nada. Só os serviços domésticos. É verdade. Eu digo a Laura... Laura, quando eu era adolescente, eu não tinha essas canetinhas. Eu sou apaixonada por papelaria, né? Amo caderno, post-it, tudo. Eu não tinha, minha mãe não tinha condição de me dar. E agora eu tenho. A menina usa tudo. Eu tenho um sócio também. Ei, Matheus. Miguel. Pega essas coisas tudo. Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus Cristo. Aí eu digo isso que a Carol falou. Será possível que eu não tenho direito a nada? E ela repete. E aí, os cadernos... Eu me lembro que os cadernos, quando eu estudava... Ensino médio, não, faculdade. Eu guardei o adesivo pra quê, né? Sim. A menina veio usou tudo. Ela mostrou. Mas minha doc, ainda tem aquela questão que a gente não comprava caderno, não. Quem comprava nosso caderno era quem? A mãe.
A gente não escolhia, não. Hoje o povo Pois é. escolhe. Hoje E adesivo tinha, era muito mais Oxi, caro. não tinha, era aquele caderno da capa mole, que era um sonho a gente ter aquele caderno capa Capa dura. Não sei se era Capa pra ter. dura. E Não é isso? fichário. Foi logo no início. não No é? ensino médio, minha mãe já comprava capa dura e ensino fundamental 2 também. Aí, tá vendo? Mas na faculdade quem comprava era eu, É, né? Que já a era gente já tinha adulta. esse luxo de escolher, Já né? tinha o luxo de É. escolher o cheirinho, Né? o adesivo. A menina veio, usou todos os meus adesivos. É Aí ela brincadeira? disse, tanto tempo esse caderno aí guardado, a senhora não usou? Eu usei, eu digo, a menina mostrando que nem tudo É a gente brincadeira? né, E a gente- precisa guardar tanto. Mas porque a gente tem um amor afetivo. É. Né? E aí chega lá pra misturar aquilo ali. Não, pra que esse amor todo assim? Ah, joguei tudo fora É também. tão simples. Ela foi lá e usou. Fez o que a gente não teve coragem de fazer. Foi lá e usou. Foi lá e usou. Você entende? É verdade. Então, é importante a gente entender essa questão da ansiedade. E, assim, em terapia eu sempre falo, não significa que você não vai sentir ansiedade um momento ou outro. Vai, porque é uma rotina, como eu falei, Sim. sobre-humana. Né? Você ser mãe, esposa, cuidar de Sim. empresa, aí muitas vezes você tem que fazer tantas coisas que, se fosse, por exemplo, numa casa, uma pessoa que contrata, vai contratar uma passadeira, uma faxineira, uma cozinheira, uma babá para cuidar só da criança. Verdade. Né? E uma secretária que vai ali organizar É tudo. verdade. E a mãe faz tudo isso. Tudo isso. Então não tem como a gente querer sair ileso de uma rotina como essa. É entender que vai ter hora que você vai ter que tentar colocar a perna pra cima e dizer assim, ó, dane-se o mundo, eu não quero fazer nada. E não faz. Agora depois você que Não, vai ter que de- equilibrar de- pra depois fazer. é o problema. Mas aquele É momento verdade. que você tirou pra fazer é importante. E aí, como a gente já falou sobre a culpa, Sim. a culpa entra muito nisso. Porque se deita pra descansar, se sente culpada. Se não descansa, também se sente culpada. Se dorme, se sente culpada. Se não dorme, também se sente culpada. Então, mulher, por favor, vamos parar de sentir culpa, porque culpa é um dos sentimentos mais agressivos que o ser humano pode sentir. Porque causa, né, muita coisa dentro de nós, né? é verdade. Causa aquela dificuldade de achar que não vai conseguir, que não pode, verdade. São várias impotência. emoções envolvidas. Com né? certeza. Então, a gente precisa entender que vai sentir uma culpinha, vai, bota lá pra fora. E outra coisa que eu preciso falar, que também é da TCC, que são a gente identificar o que são pensamentos... Esse é o seu método? TCC é a minha abordagem. Sim, como é? Que a gente precisa identificar que os nossos pensamentos somos seres pensantes, certo? Certo. A gente vai pensar o tempo inteiro. A gente não tem controle. Pense que os pensamentos são como um rio. Isso. Você já foi em aquelas cachoeiras que o pessoal coloca aquele saco de alinhagem com pedra Sim, dentro? sim. Ali é para parar o rio, né? Para diminuir a força. Mas para ele? Não. Não. Os nossos pensamentos são assim. Mas, geralmente, a gente costuma pensar que tipo de pensamento que a gente costuma ter? Negativo, né? É verdade. Geralmente, sempre é negativo. Aí a gente vai fazendo a educação daquilo e buscando a evidência. Qual é a evidência que eu vou abrir a porta e eu vou cair? Não tem Ah, que evidência bacana. disso. Meu Então, Deus, isso é forte, É. viu? tem que segurar, menina. Não, você tá de salto, tá escorregando, vamos aqui. Isso é buscar evidência, né? Mas por que eu vou cair? Ah, porque uma senhora caiu. Bom, a senhora caiu por quê? Ela estava com problema nas pernas, ela tinha alguma dificuldade de locomoção, então é a mesma realidade que a sua? Não. É dessa forma que a gente vai identificando os pensamentos que a gente costuma ter. É uma forma também de combater os pensamentos ansiosos, buscar evidência. Aí você tem que lembrar. Se esse pensamento não tem evidência, então não é verdade, é só um pensamento e aí ele acaba sumindo como se fosse uma nuvem. Nem sempre tem que fazer uma educação ali de identificar, rastrear todos os dias. Mas é dessa forma que funciona. Então, se você senta para descansar, você deixou a casa bagunçada. Então, agora é o momento de descansar. Fecha o olho e vai dormir. Fecha o olho e vai assistir uma série. E vem cá, Moni, eu conversando com você, né, por telefone, você falou da questão também da organização, o quanto afeta também na produtividade e até mesmo nas escolhas mais assertivas, por exemplo, um guarda-roupa bagunçado, uma mesa bagunçada. Como é que você traz essa perspectiva aí? Sim, a organização externa afeta a nossa organização interna, né? Tem muitas mulheres, eu mesmo sou assim, quando alguma coisa está fora do lugar, eu quero mudar o cabelo. Olha aí. Quando eu tô trabalhando em São Gonçalo, as pessoas às vezes não... Já vi você em algum lugar. Eu disse, me viu, eu sou a psicóloga do CREAS, é por causa do cabelo. Em Salvador nem se fala, eu também atendo em Salvador, né? Sim. E aí, às vezes, as pessoas que me veem assim, quando eu participo de algum evento, você é aquela menina que tava com fulano de tal? Você tá diferente. Eu digo, o cabelo é mesmo. Então, o cabelo, para algumas mulheres, é uma forma de mudar alguma verdade. coisa que tá Sim. bagunçada interno.
Mas arrumar uma mesa, a mesa de trabalho que fica um caos quando a gente termina de trabalhar, é uma forma de se organizar internamente. Sim. Arrumar um guarda-roupa, vamos arrumar esse guarda-roupa aqui. E tem mulheres também que quando se sentem muito desorganizadas, emocionalmente falando, elas vão faxinar a casa. Eu. Bota um som alto, vamos limpar aqui a casa, mas não tá Organizar limpando a tudo. casa não, tá organizando é o interno, verdade. colocando as coisas no lugar. É verdade. Então tem Gente. atividades que nos ajudam a nos aproximar desse bem-estar, né, emocional. Tem que ter cuidado aí com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Geralmente na maternidade, Sim. esse hormônio fica lá em cima. E os hormônios que são importantes, que são hormônios do bem-estar, que são serotonina e dopamina, fica embaixo, porque o cortisol aumenta. Verdade. Então, a gente tem que ter cuidado e procurar mais atividades que nos ajudam a ter a dopamina e a serotonina. O quê? Ter uma alimentação boa, fazer exercícios físicos, estar próximo de pessoas que nos fazem bem, porque isso é real. Tem gente que verdade. suga a O nossa ambiente. energia. É verdade. O ambiente, ele diz muito quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Então, se você está com Justamente. pessoas negativas, automaticamente você, por mais Verdade. que você queira pensar positivo, você não consegue. É verdade. Porque aquela energia negativa da pessoa está ali Sim, com você. sim. Por isso que você precisa estar o tempo todo vigilante, né, em relação Verdade. a isso. E você trouxe aí a questão da atividade. Você faz atividade física, Paulinha? Eu faço, mas agora eu tô parada, dá uma paradinha. Então já tem que fazer. Voltar. tá? Tem que Presta voltar. atenção. Tem que voltar. É. Então eu quero que você já traga assim, as mulheres que não têm dinheiro para poder fazer terapia. Elas não têm dinheiro para fazer terapia, para buscar um psicólogo, uma psicóloga. O que é que elas podem fazer que não vai custar o dinheiro, mas vai custar o recurso mais valioso dela, que é o tempo? Pronto. A terapia é importante, não consegue agora. Existem alguns outros meios, para além de procurar um psicólogo direto. Você pode encontrar no SUS, né? Às vezes é difícil, mas pode ser que você consiga. E em Sim. faculdades, tem com preço mais acessível, né? Para Sim. pessoas que não conseguem. Mas, para além disso, quando a gente procura um psiquiatra e um psicólogo, a gente vai orientar como é que está a sua alimentação, como é que tá a sua rotina, o que é que você faz durante o dia, tira um tempo para você, tá indo fazer uma caminhada. Bom, a caminhada é um exercício físico que não custa o dinheiro de ninguém, né? Só vai custar seu tempo, sua disponibilidade de entender que aquilo é importante. Ah, mas eu não tenho paciência. Então, é melhor você parar e fazer caminhada agora do que daqui a pouco o médico dizer que a sua saúde está de uma senhora de 80 anos que não se cuida. Né? Então, é importante parar para fazer. Misericórdia, já bebeu até água. Oh. Porque ela pensou assim, ó, meu Deus do céu, tem que voltar correndo. Quem voltar correndo. Mas isso mesmo. 30 minutinhos, e os psiquiatras falam muito isso, né? Vai aí no redor da sua casa, no quarteirão da sua casa, 30 minutinhos para começar. Vai aos poucos. Uma pessoa quando está em estado de depressão, que perde os Sim. prazeres da vida, a gente sempre orienta, não precisa você começar a fazer tudo de vez, porque você não vai conseguir se você perder o prazer. Começa aos poucos. Vai, forma uma cama, pega um cachorro, vai caminhar, abre a janela, olha para o céu. Essa também é uma atividade que ajuda na ansiedade. Ah, eu amo. Você Ah, observar verdade. o que você está vendo. Por exemplo, aqui o que é que eu estou vendo? A parede, sabe? E falar aquilo, porque aí vai te trazendo para o momento presente e você acaba se desconectando com um pensamento que está fazendo você pensar demais no futuro ou no passado, né? Gente. Que a ansiedade é o futuro e a depressão é a essência de pensamento no passado. Então, a pessoa pensar que tem esses poréns que podem ser feitos para cuidar da saúde. Falei de atividade física, falei de alimentação, vamos lá. Alimentação, tá comendo o quê? Ah, Monique, só como feijão, que seria ótimo. Biscoito na hora do almoço, farofa de ovo, todo santo dia. Ovo é bom, mas aí não frita, cozinha, que já diminui o dano, né? E optar por alimentações mais saudáveis, um prato colorido, porque também, no caso das mães, incentiva esses filhos a também comerem bem. Ser exemplo, né? Colocar na lancheira lá, e até o marido, no seu caso, né? Vamos aqui comer uma coisa mais saudável. Não precisa ser pizza todo final de semana. Vamos optar por uma coisa mais saudável, uma verdura, enfim. E aí, outra coisa que é muito importante também, Carol, que no caso das mães, independendo da idade do filho, é o sono. Para quem faz importante. atividade física, precisa ter um sono, pelo menos, minimamente, aí umas 6 horas. Eu falei, assim, baseado na necessidade da mãe, mas a Organização Mundial de Saúde nos orienta a dormir 8 horas por dia. Eu sei que nem para todo mundo é possível, por conta da rotina e as necessidades de cada um.
Mas pelo menos 6 horas aí para quem faz atividade física, ou caminha, ou pilates, ou musculação, ou qualquer outro tipo de atividade, é necessário dormir. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro descansa para no outro dia ele estar ativo novamente. Perfeito. E o que para a mãe às vezes é difícil, né? Porque dorme pensando o que vai fazer no outro dia. Ainda É tem desse isso, O jeito. corpo né? descansa e a mente não. Aí quando acorda de manhã, acorda mais cansado do que quando foi deitar. Meu Deus, é bem assim. Ô, Ana, você como vó, me conte aí, como é? É uma delícia, é um processo? É um amor inexplicável. É inexplicável. Eu digo, meu Deus do céu, como é gostoso ser avó. Geralmente o povo antigo fala, né? Que ser vó é ser mãe duas vezes. É. Nossa, mas o meu neto, Miguel, me bota no meu bolso. Ele me dobra certinho no bolso. Aí, Matheus, mãe, eu nunca vi um negócio desse, não. Eu falei, ó, Miguel, só você faz isso comigo. Mas é muito gostoso, gente. E além da creperia, o que mais você maneja em relação a festas, eventos? Você faz organização? Me conta aí. Porque, na verdade, gente, eu já tenho mais de 20 anos já trabalhando em eventos, né? Eu era Sim. garçonete, eu era recepcionista, cerimonialista e assessoria de eventos. Quer Então, dizer, já você vem... não começou Não, de cima, Não. né? Então, assim, eu já vim já com esse legado, né? Eu comecei de baixo. Então, quando eu vi que eu também sentia a necessidade de ter o que é meu hoje, né? Como uma malucreperia, eu falo, não, eu exerço essas funções, mas hoje eu quero estar dentro do meu. Né? Tipo assim, mas não significa que essas funções saem de dentro de mim, porque se estiver no evento, geralmente são todas as pessoas que eu Sim. conheço, né? Todos. Se precisar de mim, eu digo todo dia, eu tenho um patins nos pés. Se eu ver que estou no evento, o bicho está pegando ali, eu digo, não, eu vim ajudar vocês, bora para a cozinha, bora desenvolver isso aqui, ó. Ali está deficiente naquilo ali, aquela mesa precisa, porque a gente de fora, a gente tem uma percepção maior. Exatamente. Então, assim, aí eu digo, não, aqui é uma equipe. Eu penso assim, que uma equipe, a gente tem que representar esse elo. É isso aqui, ó. Se um cair, todos caem. Todos. Então, é a junção. Se eu ver que tem aquela deficiência ali, eu digo, não, bora abraçar. Porque a gente tem que avançar, porque um evento é um sonho. É verdade. Se você fizer 99% em um evento, não presta. Vai ter insatisfação. É 100%, tem que ser 100%, gente. Porque o sonho de casar, de qualquer evento, ele é caro. Então, e eu quero saber de você o seguinte, o seu diferencial, qual é o diferencial de Amalu? O diferencial é servir com excelência. Sirva com excelência. Por isso que você falou do início, né? Os detalhes. Os detalhes. A excelência. E Jesus também, né? Ele está em tudo. Quando eu chego no evento, eu já vou orando, eu falo, Senhor, que qualquer convidado que chegue no balcão da Malu, que não seja vista a minha presença. Eu, Ana Paula, não sou nada. Mas que a tua presença resplandeça nesse balcão e em cada crepe. Meu Desse Deus. jeito. É por isso que é bom. É desse jeito. Com excelência, é sobre isso. E assim, serve com excelência em tudo que faz. Em né? tudo, em tudo, em tudo. Não é somente no empreendedorismo, mas serve Na com vida. excelência Em tudo. na vida. E é tão importante, tudo. né? Servir, vir para servir. É. E ainda com excelência, melhor ainda. Gente, já estamos finalizando esse podcast. Estou arrasada, porque que delícia de bate-papo. Foi tão rápido. Tão especial, o tempo passa tão rápido, voando. E, mais uma vez, né, trazer para vocês que o podcast, entre elas, a edição especial Mulheres Brilhantes. A gente, durante esses dias, ainda temos algumas convidadas especiais, mas 3 entrevistas especiais. Todas vão estar juntas no dia 31, até o dia 31, todas vão chegar, porque é o mês das mulheres. Posterior a isso, a gente vai estar trazendo o Entre Conexões, como eu já trouxe logo no início. E vai ser bem especial, vou estar anunciando o melhor para vocês. Mas, antes da gente finalizar, eu gostaria que Mônica, de Salvador, Bahia, Brasil, mais filha de coração de São Gonçalo dos Campos, trouxesse um recado para essa câmera aqui. Olhe para a câmera e deixe um recado para todas as mulheres de Salvador, São Gonçalo, Feira de Santana, Bahia, Brasil e mundo, se pudessem te ouvir. Deixa um recado para elas agora. Já que é para elas, vem aqui, mulher, deixa eu te falar. Quem foi que disse que você não tem jeito, que não vai dar em lugar nenhum, que a sua história não tem valor? Quem foi que te disse isso? Eu ouvi também.
que eu não ia dar em nada, mas olha onde eu estou. E eu tô do futuro para te dizer que se você quiser, você vai chegar onde você quiser. Mas primeiro você precisa valorizar a sua história. Valorizar tudo que aconteceu para te trazer até aqui. Eu sei que doeu, eu sei que foi difícil, eu sei que às vezes dá vontade de chorar, dá vontade de sumir, mas não suma não, porque você é importante para nós. O mundo e as pessoas que estão ao seu redor precisam de você. Então, conte comigo, conte com a gente, né? Nós mulheres juntas fazemos muito, muito mais. Então, olhe para você, tenha cuidado, tenha amor, se perdoe, se valorize. Você é especial, você é grande, você é maravilhosa, você é incrível. Guerreira não, que é China, mas você é maravilhosa e incrível. Meu Deus, que recado delicioso, delicioso esse recado. Perfeito. E é sobre isso, é fortalecer Verdade. o que tem dentro delas Verdade. e que não consegue enxergar. Ô, Paulinha, como é? Nia. Ô, Ô, Nia. Ô, Nia. Ô, Malu. Agora eu quero que você, como filha de Feira de Santana, traga um recado especial para aquela câmera ali. Pronto. Um recado especial para Feira de Santana, para as mulheres de Feira de Santana, Bahia, Brasil e mundo que pudessem te ouvir agora. Um recado que impacte a vida delas e que elas olhem assim e digam assim, ó, é isso, é sobre isso. Olhe para a câmera e traga. Então, mulheres, não deixe de maneira alguma as marcas do passado te neutralizar. Não deixa. Foi isso tudo que aconteceu na minha vida. Os sabotadores de emoções. Sempre tentou, mas eu tô aqui. Tenha fé. E eu sei que vocês que estão aí têm muito sonho. Acreditem em vocês. Acreditem que vocês são capazes de alcançar e de alçar os voos mais altos. Não desista. Sonhe. E a cereja agora do bolo vai ser: não escuta ninguém. Só escuta a voz do teu coração. E coloca Deus na frente. E se permita ser feliz. Não deixa e não percam a sua identidade. Meu Deus, que forte! É isso aí. Gente, foi um podcast sobre superação, coragem, força, resiliência, identidade, propósito, visão. Eu consegui enxergar assim, várias vertentes dentro de um podcast. Foi assim maravilhoso, super proveitoso. Então, minha gente, aproveita e compartilha para mais pessoas. E esse foi um episódio, mais um episódio, podcast Entre Elas. Estou muito feliz mesmo por tudo que vivemos aqui. Vocês puderam contribuir muito para minha vida, viu? Show de bola. Valeu, gente. Até o próximo episódio.